Oi, videozinho de hoje nós vamos estudar equação do segundo grau. Então, nós vamos ver o que é uma equação do segundo grau e como nós resolvemos uma equação do segundo grau. Bora lá! Antes da gente trabalhar com a equação do segundo grau, nós vamos dar uma lembradinha rápida sobre a equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau, em primeiro lugar, para ser uma equação, nós temos que ter uma igualdade e variável. Variável é a mesma coisa que incógnita, que aqui nesses exemplos que eu trouxe para vocês, todas elas são x. Então, variável e incógnita são representadas por uma letra. E a ideia é nós encontrarmos o valor desta letra, o quanto ela vale para que a igualdade se verifique, para que a igualdade seja verdadeira. Então, na equação do primeiro grau, nós temos que ter bem em mente que a variável, ela sempre vai ter expoente 1. Então, por isso que ela é chamada de primeiro grau. Então, por exemplo, aqui na primeira, nós vemos aqui na primeira equação, aqui o expoente do x é o número 1. Expoente é o númerozinho que vai em cima. E aí, para nós resolvermos, nós temos que isolar a variável para poder encontrar quanto ela vale. Aqui também nós vemos que o expoente é 1. Aqui o expoente também é 1. E o mesmo acontece nas de baixo, certo? Então, a equação do primeiro grau é quando o maior expoente da variável é 1. E aí, nós já sabemos resolver. Agora, vamos para uma equação do segundo grau. Nossa, que susto! Então, aqui em cima eu coloquei ax ao quadrado mais bx igual a c igual a zero. Ufa! Então, esta é uma equação do segundo grau. E ali embaixo eu coloquei uma fórmula. Que fórmula é esta? É a famosa fórmula de Bhaskara. É a fórmula que a gente usa para resolver uma equação do segundo grau. Então, nós vamos ver isso agora. Então, em primeiro lugar, uma equação do segundo grau, o maior expoente, por que ele é chamada de equação do segundo grau? Porque o maior expoente da variável vai ser o 2, diferente da do primeiro, que era só expoente 1. Então, ela se apresenta desta forma aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c. Nossa, que confusão. O que significa isto? Então, vamos ver. O A, o B e o C são chamados de coeficientes. Coeficiente, então, é número. Então, são números reais. Então, aqui vocês percebam que o A ele está acompanhando o x ao quadrado. Então, o A vai ser sempre o coeficiente de x ao quadrado. O B está acompanhando o x. Então, ele vai ser sempre o númerozinho que vai estar multiplicando o x. Então, por isso, ele é o coeficiente de x. E o C, a gente percebe que ele não acompanha a variável, então a gente chama de termo independente também, e é o coeficiente C. E aqui vocês percebam que eu estou igualando a zero. Por enquanto, neste vídeo de hoje, nós vamos trabalhar com equações de segundo grau que estão igualadas a zero. Aqui, agora, a nossa primeira parte é saber identificar esses coeficientes A, B e C. Então, o coeficiente A é sempre quem acompanha o x ao quadrado, o B quem acompanha o x e o C é o termo independente, que não depende da variável.
Nesses exemplos aqui, eu coloquei todas as variáveis sendo x, mas pode ser qualquer outra variável, y, z, k. Então, neste primeiro exemplo aqui, letra A, nós vamos identificar os coeficientes A, B e C. Então, o coeficiente A é aquele que acompanha o x ao quadrado. Então, quem é o número que está acompanhando o x ao quadrado? É o 2. Então, o A vale 2. Aqui na segunda, quem é que está acompanhando o x? É o 4, é o coeficiente do x. Então, por isso que o B vale 4. E o termo independente, que não depende de x, é o menos 6. Por isso, C é menos 6. Aqui, no primeiro termo aqui, quem é que está multiplicando o x ao quadrado? Não aparece ninguém. Se não aparece ninguém, é porque eu sei que é o número 1. Aqui no segundo termo, quem é que está acompanhando o x? Menos 5. E quem é o termo independente? 2 é o termo independente. No próximo exemplo, quem está acompanhando o x ao quadrado? 0,5. Portanto, o coeficiente A é 0,5. Quem está acompanhando o x? Quem é o coeficiente de x? É 1. 1 vezes x, x. Então, o B é 1. E o termo independente é menos 1. Então, estes são os coeficientes. Verifiquem que aqui eu coloquei em ordem, né? X ao quadrado, x e o termo independente. Mas esta ordem, ela pode estar desorganizada. Eu posso pôr o x primeiro, o termo independente, mas isso não importa. O A vai ser sempre, voltando aqui, quem está acompanhando o x ao quadrado. O B, quem está acompanhando o x. E o C é o número que está sozinho. Percebam que o A, que é o que acompanha o x ao quadrado, ele nunca pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se ele for zero, o expoente x ao quadrado vai sumir e a minha equação ela vai passar a ser de primeiro grau. E aí não é o que nós estamos estudando. Como assim? No primeiro exemplo aqui, se o A fosse zero, em vez de 2 fosse zero, quanto é que seria 0 vezes x ao quadrado? Zero. Aí esse termo ia cair fora. E aí a minha equação ela ia ficar só de primeiro grau. E aí não faria sentido a gente trabalhar com a equação do segundo grau. Então, o A nunca pode ser zero. Agora, então, nós vamos ver quando que acontece quando o B for zero ou quando o C for zero. A gente chama esta equação de incompleta, porque o A nunca pode ser zero, porque senão ela não vai mais ser de segundo grau. Então, nós temos aqui alguns exemplos de equações do segundo grau incompletas. Então, aqui no primeiro exemplo, o A vale 2, porque é o termo que está acompanhando o x ao quadrado. Percebam que eu não tenho coeficiente em x, eu não tenho o termo x. Então, o B vai ser 0. E o C é o termo independente, que é o menos 4. Então, eu digo que esta equação é incompleta, porque o B vale 0. Aqui no segundo exemplo, o A vai ser o menos 1. Por que menos 1? Porque menos 1 está multiplicando o x ao quadrado. Aqui eu já tenho o termo em x. Então, o meu B vale 3. E o C, que é o termo independente, eu não tenho. Então, o C vale 0. E no último exemplo, nós percebemos que nós só temos o A, que é 1. Nós não temos termo em x, então o B é 0, e o termo independente também não temos, que é 0.
Então, nessa primeira etapa, a nossa ideia é identificar os coeficientes A, B e C. Por que eles são importantes para que a gente identifique? Porque sem eles, a gente não consegue resolver uma equação do segundo grau. Agora, nós vamos passar para a resolução de uma equação do segundo grau. E eu já vou passar direto para a fórmula de Bhaskara. O que é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é uma fórmula que nos permite encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. Mas o que são raízes? Raízes é a mesma coisa que a solução. E o que é a solução? É encontrar os valores no qual a letra satisfaz a igualdade. Então, na verdade, é encontrar o valor da letra, né? Que no caso nós estamos usando o x. Então, a fórmula de Bhaskara, ela se divide em duas partes, vamos dizer. Tudo isso aqui é a fórmula de Bhaskara. Esse x aqui é a variável que eu estou procurando. Então, sempre vai ser menos b mais ou menos a raiz quadrada de esse triângulozinho é chamado de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Quem é este delta? Este delta eu calculo desta forma aqui. Vai ser sempre b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O valor que eu encontrar aqui, eu vou colocar dentro da raiz. E por que mais ou menos? Porque quando eu tenho a raiz quadrada de 4, por exemplo, eu quero saber qual é o número que elevado ao quadrado me dá 4. Então, este número pode ser o 2, porque 2 ao quadrado é 4, e também pode ser o menos 2, porque menos 2 ao quadrado também me dá 4. Então, é por isso que a gente coloca esse mais ou menos, porque a raiz quadrada de um número real, sempre eu tenho como resposta o positivo e o negativo. Então, vamos ver como que nós vamos aplicar, então, a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes. Então, raiz é o x e também é a solução. Como eu falei, né? Normalmente a gente usa x, mas pode ser qualquer outra letra. Então, primeira coisa é nós sabermos identificar A, B e C. Então, o A é quem acompanha o x ao quadrado, que aqui no caso é 1. O B é quem acompanha o x, neste caso é menos 1. E o C é o termo independente, que neste caso é menos 12. Então, primeiramente, nós vamos calcular o delta, que é o número que vai dentro da raiz. Como é que nós calculamos o delta? B ao quadrado. Então, tá aqui. Quem é B? Menos 1. Então, é menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes, é sempre menos 4, vezes o A, vezes o C. Menos 4AC. E agora, a gente resolve. Menos 1 ao quadrado é 1. E todo este produto aqui, menos 4 vezes 1 vezes menos 12, vai me dar 48. 48 mais 1, 49. Então, lá na minha fórmula de Bhaskara, o delta, que é o número que vai dentro da raiz, é 49. E aí, como é que a gente calcula? Na fórmula de Bhaskara, é sempre menos b. Então, percebam aqui, menos o b. Então, é sempre o oposto de b. Então, se o b for positivo, ele ficará negativo. E se ele for negativo, ele vai ficar positivo, como aqui o exemplo. Então, menos o b, menos menos 1 vai me dar 1.
mais ou menos. Mais ou menos o quê? A raiz de 49, que é 7. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Como o meu A é 1, 2 vezes 1, 2. E agora, como eu tenho duas operações, a soma e a subtração, eu separei aqui em duas partes e chamei de x' e x duas linhas. Então, primeiro eu vou calcular a soma e depois eu vou calcular a subtração. Então, calculando a soma primeiro. 1 mais 7, 8, dividido por 2 me deu 4. Então, uma das raízes desta equação é 4. E agora eu vou calcular a subtração. 1 menos 7 vai me dar menos 6. Dividido por 2 me deu menos 3. Então, a solução desta equação é 4 e menos 3. Isto significa o quê? Que se eu for substituir este 4 na minha equação, 4 ao quadrado menos 4 menos 12 tem que me dar 0. Ela tem que satisfazer a igualdade. Desta forma, mesma coisa se eu substituir o menos 3 na minha equação. Menos 3 ao quadrado menos menos 3 menos 12 também vai me dar 0. Então, aqui eu só estou tirando uma prova real. Então, esta equação tem duas raízes. Então, ela tem duas soluções. 4 e menos 3 satisfazem esta igualdade. Certo? Então, aqui eu coloquei x' e x duas linhas, mas eu poderia ter colocado x1 e x2. E por que eu coloquei x? Muito simples, porque a variável que aparece na minha equação é x. Se fosse z, eu ia colocar z e assim por diante. Outro exemplo. 3x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Então, primeira coisa, identificar os coeficientes. O a vale 3, porque é o coeficiente de x ao quadrado. O b vale menos 2, porque é o coeficiente de x. E o c vale menos 8, porque é o termo independente. Primeira coisa, calcular o delta, que é aquele triângulo aqui, que vai dentro da raiz da minha fórmula. Como é que eu calculo o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, primeiramente, B ao quadrado. Como B é menos 2 ao quadrado. E agora, menos 4 vezes A vezes C. Então, menos 4 vezes 3 vezes menos 8. Portanto, este produto todo, né, negativo com negativo, me deu positivo. Então, ficamos com 96 mais 4, que deu 100. Então, este delta aqui é o número que eu vou colocar dentro da minha raiz. Ficou 100. E agora, eu sigo com a fórmula de Bhaskara. Lembra? Oposto de B. Como B é negativo, o oposto de menos 2 vai me dar 2. Mais ou menos a raiz de 100, que é 10. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Como o meu A é 3, 2 vezes 3, 6. E agora eu vou dividir em duas partes, porque eu tenho que resolver a adição e a subtração. Então, aqui eu coloquei x1 e x2. Poderia ser x', x duas linhas. Então, primeiro aqui a gente resolveu a subtração. Tanto faz qual que a gente vai resolver primeiro. 2 menos 10 dividido por 6 me deu 8 sextos. Então, me deu menos 4 terços. Aqui ficou uma fração. Então, uma das raízes é menos 4 terços. E aqui embaixo a gente fez a soma. 2 mais 10 deu 12. 12 dividido por 2 deu um número inteiro.
Portanto, a solução desta equação são esses dois números aqui, menos 4/3 e 2. Outro exemplo. Primeiramente, identificar A, B e C. Então, o A é 4, porque o 4 é o coeficiente de x ao quadrado. O B é menos 20, porque é o coeficiente de x. E C é 25, porque é o termo independente. Então, como é que eu calculo o delta? Que é o número que vai dentro da raiz na fórmula de Bhaskara. Sempre b ao quadrado. Meu b é menos 20 ao quadrado, 400. Aqui sempre vai me dar um número positivo, né? Porque qualquer número, seja ele positivo ou negativo, elevado ao quadrado, vai dar sempre positivo. E aqui, menos 4, sempre é da fórmula, vezes A, que é 4, vezes C, que é 25. Fazendo toda esta multiplicação, nós vamos achar um número negativo, menos 400. 400 menos 400 deu 0. Então, quando eu for voltar para a fórmula de Bhaskara, então é sempre menos o B. Como o meu B é negativo, ou o oposto, né? Menos 20 vai me dar 20. Então, é sempre o oposto de B. Eu posso olhar aqui direto, ó, o B é menos 20, o oposto de B é mais 20. Mais ou menos. Então, na frente da raiz sempre tem mais ou menos. E aqui, o meu delta, achamos 0. Dividido por 2 vezes A. O meu A é 4, 2 vezes A aqui deu 8. Percebam que a raiz de 0 é 0. Então, se eu somar ou subtrair com 0, vai fazer diferença? Não, não vai fazer diferença. Aqui eu separei x' e x duas linhas, mas não seria necessário, porque somar com 0 e subtrair com 0, a resposta vai dar a mesma. Então, aqui 20 mais 0 dividido por 8, simplificando, vai me dar 5 meios. E a mesma coisa, 20 menos 0 dividido por 8 também vai me dar, simplificando, 5 meios. Ora, elas são iguais, não é? Então, eu não vou repetir. Então, a solução é uma só. Então, a solução é 5 meios. Percebam que eu encontrei uma solução só, não é? Porque o meu delta lá deu 0. Depois a gente vai ver isso nos próximos vídeos. Vamos para mais um exemplo. 3x ao quadrado mais 2x mais 4. Então, identificando o A é 3, porque é o coeficiente de x ao quadrado. O B é 2, porque é o coeficiente de x. E o C é 4, porque é o termo independente. Quando a gente for fazer o delta em primeira mão, nós vamos perceber que vai dar um número negativo. Vai ficar b ao quadrado, vai ficar 4, menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é 4, vai me dar menos 48. Então, vocês percebam que deu um número negativo. Então, na hora que eu for substituir este número na minha raiz, o que a gente já estudou anteriormente? Que a raiz quadrada de um número negativo não é real. Lembram que a gente estudou isso? Então, eu não tenho como, por enquanto, lá no ensino médio vocês vão aprender. Então, por enquanto, como nós estamos trabalhando com números reais, como eu não tenho como extrair esta raiz quadrada, eu não tenho como continuar esta minha conta. Então, eu vou dizer que esta equação, ela é vazia, eu não tenho raízes reais, então eu não posso mais calcular. E isso só vai acontecer quando a minha raiz for negativa,
ou seja, quando o meu delta for menor que zero, for negativa. Ok, pessoal? Então, no vídeo de hoje, aqui eu estou mostrando, né, um monte de coisas que nos próximos vídeos a gente vai trabalhar. Nós vamos ver algumas relações do delta, nós vamos ver gráficos. Então, isso aí são assuntos para os próximos vídeos. Então, a aula de hoje, a gente aprendeu a identificar os coeficientes. A gente aprendeu que uma equação do segundo grau, o maior expoente é 2 da variável, e aprendemos a resolver. E eu hoje vi somente Bhaskara. Nos próximos vídeos, a gente vai aprender que nas equações incompletas, a gente não precisa utilizar Bhaskara, mas aqui eu já fiz tudo de uma vez só, a gente já usou Bhaskara para todas elas. E sempre, no vídeo de hoje também, nós vimos que todas elas estavam igualadas a zero, mas nem sempre isto vai acontecer, certo? Então, me aguardem, então, nos próximos vídeos a gente se encontra. Gostou? Entendeu? Então, dá o teu like e te inscreve no canal. Annelise Trindade Aranguren, para que vocês consigam acompanhar as aulas. Grande abraço, até a próxima!